Olá, é com grata satisfação que nós estamos começando aqui mais um webinário do projeto Vem Empreender. Esse projeto que é uma parceria entre o Diário do Nordeste e a Universidade de Fortaleza, por meio do seu escritório de gestão, empreendedorismo e sustentabilidade. O projeto Vem Empreender é uma plataforma de conteúdos que fica disponível para você, empreendedor, para você que tem interesse em empreender, no Diário do Nordeste. Então, ao acessar o site do Diário do Nordeste, você vai encontrar uma série de conteúdos como artigos, textos, entrevistas, vídeos, histórias de empreendedores locais e também, lógico, os webinários que aconteceram no projeto deste ano. Esse ano nós tivemos aí um rico conteúdo narrando a recuperação de alguns empreendedores e seus negócios no mundo aí pós-Covid. É lógico que a pandemia não passou, mas é hora de olhar para frente, é hora de tocar o barco. E esse ano a gente está focando muito no projeto Vem Empreender, essa temática. E hoje é com grata satisfação que eu recebo aqui Davi Travesso Neto, formado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, cursou Administração de Empresas na Fundação Getúlio Vargas e também tem MBA na Universidade de Genebra, na Suíça. Bem, falar do Davi, o currículo é extenso, eu fiz aqui um resumo para a gente poupar o tempo e, ao mesmo tempo, desfrutar da sua fala, que é inspiradora. Davi é sócio da FIR Capital, que é uma das primeiras empresas brasileiras a desbravar o mercado de capitais, tem profunda experiência em fundos de participação, assessoria financeira, New Ventures, dirigindo empresas nascentes, emergentes e em expansão com grande potencial de crescimento. É também sócio fundador e atual presidente do CECEM Brasil, Instituto de Tecnologia para Iniciativas de Inovação. Davi, muito obrigado por ter aceito aqui o convite de a gente trocar aqui uma ideia, bater uma bola sobre esse tema tão relevante, que é a revisão do modelo de negócio, da execução à inovação, e certamente nós teremos uma noite muito agradável, com muito conteúdo. Seja bem-vindo. Obrigado, professor. É um prazer estar com vocês. É um prazer maior ainda compartilhar com esse pessoal todo que está nos ouvindo e vendo. Muito bom. Bem, nós focamos nesse ano, como eu já falei na abertura, o tema de reestruturação, de reconfiguração dos negócios, porque nós sabemos que a pandemia, dentre os muitos males que causou, assolou as pequenas e médias empresas de uma maneira assustadora. São muitas empresas que fecharam as portas, muitos postos de trabalho que desapareceram. E aí eu queria começar o nosso debate perguntando para você, nesse momento agora, o que o empreendedor mais precisa fazer, tendo em vista que nós temos aí talvez um cenário de recuperação da economia, da própria redução de mortes da pandemia. Como é que você vê esse momento para o empreendedor? Apesar de que eu acho que a pandemia foi uma coisa terrível, principalmente sob o ponto de vista pessoal, familiar, e, é claro, destruindo os negócios, eu gosto de olhar de uma outra forma. Eu acho que a pandemia nos forçou a enxergar coisas que, com certeza, já iriam acontecer. Na verdade, ela não fez nada mais do que tornar absolutamente, vamos dizer, claro, nesse momento, coisas ou que estavam subterrâneas ou que eventualmente iriam acontecer um pouquinho mais para frente. E é claro que esse processo é um processo muito doloroso, né? E ele provoca, no momento em que ele acontece, um grau de sofrimento muito grande, principalmente pelo fato de que ele provocou uma perda de renda muito grande, e além, é claro, na perda de familiares e de pessoas que a gente assistiu praticamente em todas as famílias do país. Eu acho que o que nós devemos fazer a partir desse instante é revisitar princípios básicos, claramente, tanto das nossas vidas quanto dos nossos negócios. Acho que é um bom momento de reflexão para que a gente faça uma reavaliação daquilo que nós temos disponível, daquilo que a gente consegue colocar junto e, principalmente, de como é que a gente pode criar valor para, vamos dizer, para o mercado ou para o público que está ao nosso redor.
Eu acho que esse vai ser o grande desafio de momento. Fazer isso, principalmente num instante, e que é um instante de dificuldades praticamente em todas as áreas. Muito interessante a sua fala. Me lembra alguma coisa que eu escutei, dentre essas muitas lives e palestras que eu acabei assistindo também nesse momento, que a pandemia foi um acelerador de futuros, né? Então, ela foi uma espécie de catalisador de uma transformação que já aconteceria. Bem, no caso do empreendedor, quando ele vem revisitar o seu negócio, é lógico que ele encontra dois cenários, né? E aí depende da ótica, né? Ele encontra sim um cenário devastador, né? Até pelo o que aconteceu do fechamento da economia, do lockdown, mas ele também encontra uma oportunidade, né? Dentre esses elementos de revisitar aí no modelo de negócio, qual é o que você gostaria de destacar? Qual seria talvez o mais importante da gente começar aqui a trazer para o nosso público? Deixa eu dar um passo atrás. Eu acho que vale a pena a gente. Eu gosto de usar uma linguagem bem mineira para dizer o que eu enxergo como sendo um modelo de negócio. Para mim, usando o mineirês nosso aqui, modelo de negócio é como você organiza os trem para você criar valor e você entregar isso para alguém. Isso é muito importante, porque nesse processo de revisitar, eu acho que está na hora, inclusive, da gente entender quais são os trens componentes do negócio. Eu acho que revisitar significa você olhar ao seu redor, no negócio que você tem, ou no desenho de negócio que você está projetando, e você tentar entender quais são as componentes, e dentre as componentes, quais são aquelas realmente que são as mais importantes para você priorizar na hora que você olhar para o futuro. E aqui acho que tem uma questão fundamental que me parece ser o grande pecado do empreendedor, principalmente do empreendedor de nível educacional mais alto, aquele que está saindo ou que já acabou de sair da universidade, mas também de todos os outros que têm negócios, vamos dizer, um pouco mais simples. É de que, normalmente, eles se pautam para efeito de desenvolver o negócio em cima de um conhecimento que ele tem, em cima de características que ele domina, em cima de coisas que ele conhece, e aí ele tenta achar um espaço no mercado. É muito comum a gente encontrar na conversa com as pessoas, sejam elas de quaisquer os segmentos que sejam, de dizer o seguinte: eu estou procurando alguma coisa que ainda não existe, eu estou procurando algum tipo de negócio que ainda ninguém fez. E eu acho que esse não é o fator de sucesso. O fator de sucesso é você encontrar uma necessidade que não está sendo suprida, é você encontrar uma oportunidade que está lá no mercado e você voltar atrás e, a partir daquilo que você domina ou daquilo que você conhece, em que outros dominam, você colocar essas coisas juntas para que você possa aí criar valor e ocupar esse espaço da oportunidade. Então, eu acho que o grande desafio agora, dada essa mudança brutal que a gente está vendo no mercado, com uma destruição dos negócios tradicionais, mas, ao mesmo tempo, com o aparecimento de muita coisa diferente, é as pessoas que tiveram, ou que pretendem ter negócio, olhar para esse novo mundo que se forma. A gente costuma ver, né, as pessoas aí dizendo: estamos procurando a nova realidade, estamos procurando o que é que vai ser o mundo, como é que elas vão acontecer. Eu acho que essas coisas todas é uma questão de observação daquilo que está ao seu redor. E aí vem uma palavra que eu já gostaria de trazer para cá, que normalmente as pessoas falam assim: olha, é muito importante nos negócios que a gente seja inovador. E aí acho muito importante a gente entender o que é inovação. Porque, via de regra, as pessoas buscam coisas complexas, difíceis, para caracterizar a inovação. E a inovação, no sentido, vamos dizer, de mercado, ele está associado menos com coisas que não existem e muito mais com uma vantagem competitiva, com uma diferença competitiva em relação àquilo que está ao seu redor. Ou, em outras palavras,
Ao invés de você for procurar coisas absolutamente complexas para trazer para esse mundo atual, olhe ao seu redor para ver como é que você pode ser diferente em relação àqueles que estão oferecendo alguma coisa para o mercado. Eu acho que esse é o ponto, nesse momento, que vale mais a pena você se concentrar. Não há necessidade de coisas complexas. Por sinal, os negócios, vamos dizer, de sucesso, na sua maioria, eles têm solução simples e não complexa. Muito bom. Muito bom. A sua fala me lembra aqui algumas coisas que a gente vivencia aqui também na universidade. Nós temos um escritório aqui que atende pessoas que querem empreender ou que já estão empreendendo, e principalmente aqueles que querem começar o negócio, eles sempre trazem uma solução, mas investem muito pouco em descobrir que dor é essa do cliente. Quer dizer, então, muitas vezes essa solução, ela vem dissociada da real necessidade do cliente. Então, quando você traz essa coisa de olhar, né, que dor é essa que eu estou querendo resolver, né? Como é que eu busco informações dos players de mercado, de quem já está trabalhando, quem está tentando resolver essa dor? É fundamental. Agora, lógico, quando a gente fala para o pequeno empreendedor, na universidade existe muito essa coisa da pesquisa, né? Faça pesquisas, né? O pequeno empreendedor, Davi, como é que ele coleta essas informações? Quais são aí os mecanismos que você pode trazer para falar para o pequeno empreendedor como é que ele pode se munir de informações para descobrir, obviamente, essas necessidades de mercado? Se a gente estivesse conversando aqui há, vamos dizer, 10 anos atrás, ou 5 anos atrás, eu diria para você que a única fonte de informações seriam essas instituições de suporte empresarial, tipo o SEBRAE, né? As associações comerciais, essas instituições que agregam conhecimento e informações setoriais. Hoje, você tem acesso à informação praticamente na internet, com um Google, você fica sabendo quem são as pessoas com quem você está conversando, o que eles fizeram, quais são as empresas, como é que eles fizeram. Você encontra informações sobre a construção dos negócios todos, sejam eles aqui no Brasil, sejam eles em qualquer lugar do mundo. Essas coisas estão disponíveis para todo mundo. Talvez até, por isso, é que quando você olha para a criação de startups, as startups estejam mais relacionadas com a geração mais nova do que com a geração mais antiga, porque os jovens estão mais acostumados a explorarem esse mundo virtual e a absorver esse conhecimento espalhado pelo mundo. Mas nada impede que todos, independente da idade, que hoje, inclusive, eu acho que já todo mundo manobra muito bem nas redes sociais, né, e nos meios de comunicação e de mídia, eu acho que hoje você tem fontes de conhecimento, de informação, que perpassam simplesmente a questão de dados concretos obtidos nas publicações formais. Então, eu acho que isso vou dizer, não dificulta nenhum tipo de coisa. Tá? Então, eu acho que essas fontes de internet, se você pegar hoje os relatórios das empresas, sejam eles de capital aberto principalmente, estão disponíveis. Como é que as empresas desenham seus planos de mercado? Como é que desenham seus planos de investimento? Como é que os bancos fazem as operações? Como é que essas instituições oferecem conhecimento? Isso está tudo disponível por aí. Então, eu não acho que é essa dificuldade. Além de que, eu acho que tem uma outra questão que é fundamental. Vale a pena você navegar no mundo, mas não vamos esquecer que os negócios, eles acontecem e nascem ao seu redor. Então, assim, o conhecimento que você tem que ter sobre as oportunidades de negócio no ponto de partida seu como empreendedor são das coisas que praticamente estão em acesso aos seus braços, na ponta dos seus dedos. São as coisas que estão no seu bairro, são as coisas que estão na sua cidade, são as coisas que estão no seu estado. É claro que quando a gente olha sobre o ponto de vista de visão de futuro, nós vamos olhar para coisas que têm dimensão universal. Mas para a execução, eu tenho que começar a execução baseado naquilo que está próximo de mim. Eu desenho meu plano de negócio baseado nos recursos que eu tenho, baseado nas parcerias que eu consigo, baseado no mercado que eu tenho acesso. E isso está muito próximo de mim. E essas informações não são difíceis.
Então, eu acho que esse não é o problema. Para mim, o grande problema realmente, que você colocou de uma forma, vamos dizer, leve, é o mindset, é a cultura, é aquilo das pessoas quererem, vamos dizer, as pessoas gostam de fazer aquilo que elas acham que é legal, aquilo que elas acham que tem valor, aquilo que elas gostam de fazer porque tem prazer. As pessoas fazem as suas teses porque elas dominam o conhecimento, então é mais fácil fazer. Elas escrevem as suas teses de doutorado, de mestrado, baseado no seu conhecimento e a partir das coisas que eles dominam. O que eu estou falando aqui agora é o desafio de olhar para o mundo, de olhar para a sociedade, de olhar para o mercado, de olhar para os, vou dizer, para as empresas ao seu redor e ver o que esse pessoal está precisando, o que eles estão valorizando. Aí sim eu dou um passo, vamos dizer, no meu interior e vejo naquilo que eu sou bom, naquilo que eu consigo criar valor, naquilo que eu consigo contribuir. E aí é o grande ponto importante do empreendedor, e aí é um aprendizado. Dificilmente alguém faz alguma coisa sozinho. Aquela figura do cavaleiro solitário, né? Daquela coisa do herói, do bang bang que resolvia tudo sozinho. Nesse mundo nosso de hoje, desculpa, não acontece mais. Ninguém mais faz nada sozinho. Então, eu vejo como grande fator de sucesso do empreendedor aquele que consegue trazer para uma iniciativa que ele imagina um conjunto de pessoas, de competências que são complementares àquilo que é dele, que ele absorveu. Eu não acredito de forma nenhuma que alguém consiga ter sucesso navegando, vamos dizer, sozinho num veleiro, você entende? E, vamos dizer, dominando o mundo da tecnologia, das finanças, vamos dizer, da capacidade de produção, dos processos, das parcerias, sozinho. Então, eu vejo possibilidades para os empreendedores que conseguirem, sim, desenvolver suas habilidades no sentido de conjugarem esforços em conjunto com comunidades empresariais, numa palavra de negócio, com sociedades, com sócios. E aí eu vou levantar uma questão que é um incômodo muito grande para nós, latinos. Nós gostamos de mandar, nós não gostamos de dividir, nós não gostamos de fazer a coisa com os outros. Há uma dificuldade grande de compor sociedades. E aí, experiência minha também, vindo do mundo do capital, onde a gente sempre procura ser sócio de forma minoritária, onde a gente participa com outros das iniciativas. Hoje, nesse mundo que vivemos, em que velocidade é tudo, as coisas para acontecerem, as pessoas para terem sucesso, tem que trabalhar em conjunto. Tem que trazer gente que complemente conhecimento, que complemente competência. Eu acho que esse, para mim, é o grande fator de sucesso daqueles hoje que conseguem realmente fazer as coisas acontecer de uma forma muito rápida. Sozinho, fazer acontecer é loteria. Muito bom. E a sua fala também me lembra que a gente fala muito de inovação, né? E a inovação surge do pensamento diverso, né? Surge dessa diversidade, né? Quer dizer, essas culturas de comando e controle, elas estão cada vez mais ultrapassadas, né? Em decorrência da necessidade de inovação, do olhar diverso, né? Isso. E principalmente, Davi, assim, né? A gente pode até dedicar um tempo a isso também agora. Lógico que o empreendedor tem um tempo de estudo, de analisar o mercado, de buscar informações, de tentar entender que segmento é esse, que dor é essa, né, para justamente criar proposta de valor ligada a esse grupo de clientes. Mas ele tem que colocar a mão na massa, né? Eu queria que a gente falasse um pouco sobre essa importância de aprender com o processo, de aprender fazendo, né? De não ficar só no campo teórico, de pesquisar demais, estudar demais e efetivamente não desenvolver um protótipo, não testar, não entregar para um grupo de clientes, né? Quer dizer, não avaliar a eficácia do que efetivamente ele colocou a mão na massa. Então, além do trabalho em equipe, você também julga ser fundamental essa coisa de aprender com o processo fazendo? Não há dúvida, não há dúvida.
E aqui acho que até a gente pode começar usando um instrumento que é essencial para desenvolvimento do negócio, né? Que é o famoso plano de negócio ou business plan. Ele é um guia fundamental, até porque, na minha concepção, a melhor forma de você organizar o seu pensamento é você colocar no papel as suas ideias de uma forma estruturada. Seria mais ou menos como se você imaginasse fazer uma viagem maravilhosa, mas se você não colocar isso no papel, montando essa arquitetura da viagem, com as coisas que você imagina, você vai esquecer ou deixar alguma coisa para trás. Ou como você imaginar uma casa sem você fazer um projeto de arquitetura, antes de você descer nos níveis de detalhamento. Então, o plano de negócios, ele serve para isso. Só que a única certeza que a gente tem no plano de negócio, e ele é uma peça essencial, porque ele mantém você com disciplina, ele mantém você com foco, ele mantém você num sentido que te permite olhar para trás ou para frente, né? Te permite girar para que você tenha visões amplas. Mas a única certeza que eu tenho é que ele não vai acontecer do jeito que eu escrevi ou do jeito que eu fiz. Porque, como você colocou, a vida, né, quando você faz os seus planos para tudo na vida, inclusive para os negócios, ele é muito bom e tem que ser feito. Mas a vida segue o seu curso. Os negócios, os mercados, as tecnologias mudam de tal forma que você não consegue fazer a previsão adequada. Então, qual é que é a grande vantagem do plano de negócio? É que você tem um norte e um instrumento de relação para você olhar e ver como é que você pensava, mas você tem que estar olhando para frente. E você olhando para frente, entendendo as coisas e a realidade ao seu redor, principalmente quando você usufrui dessas coisas que você descreveu, da diversidade, do conhecimento ao redor em relação às coisas que estão acontecendo, de uma visão concreta e objetiva da realidade que cerca, você vai refazendo o teu plano de negócios. Você vai reorientando, vamos dizer, os seus rumos. Obviamente, o seu norte, ele pode mudar e deve mudar pouco, mas os caminhos para o norte dependem de como é que você exercita aquilo que você tem que fazer. Se é um produto, você tem que fazer um protótipo. Se é um mercado, você tem que testar no mercado. Se é um serviço, você tem que testar junto com aqueles que demandam esse serviço. Se é uma tecnologia, você tem que testar com aqueles que vão usufruir ou que vão dar valor para a tecnologia. Então, o exercício, vamos dizer, do empreender, ele é um exercício permanente. E essa coisa, né, da pessoa achar assim, olha, eu fui para a sala de aula, eu tomei aula para ser um empreendedor, não existe. Empreender, ele é um verbo ativo e você não aprende dentro da sala de aula. Por sinal, uma das minhas críticas pesadas para a universidade é de que deveria haver um ambiente para ensinar empreendedorismo e a empreender. Isso não é sala de aula, isso não é uma aula com PowerPoint, isso não é simplesmente questão de conversar aqui e eu dar receita para isso. É um exercício concreto, objetivo, permanente, inclusive com uma questão que a gente às vezes não quer admitir. A gente vai cometer erros. Então, se é uma coisa que a gente tem que aprender nesse caminho de empreender, né? Quer dizer, aprender no caminho de empreender é de que eu tenho que aceitar que vai ser comum que eu aprenda fazendo erros e, obviamente, se eu puder aprender com os erros dos outros, melhor. Mas pode ter certeza, a gente vai ter que aprender também com os nossos. O grande desafio é eu não ter ou não cometer os mesmos erros que eu já cometi. Agora, novos erros significam uma evolução. E esse é o caminho do empreender. É executar, insistir, errar, persistir e evoluir. Então, não há como não seguir esse caminho que você descreveu. Muito bom. Bem, dentre os elementos aí de criar, nós temos também entregar valor. E aí tem uma coisa importante que são os canais, né? Os canais dessa empresa, desse negócio que o empreendedor está criando. Bem, nós estamos assistindo aí empresas como Rappi, Mercado Livre,
causando uma grande, acirrando muita competição de muitos players de mercado entregando em 24 horas, né? E a gente vê, ao mesmo tempo, que a pandemia ela reposicionou alguns pequenos negócios do ponto de vista de você repensar a venda além do ponto de venda, né? Então, como é que esse cenário, Davi, ele traz oportunidades para o empreendedor? Porque, bem, os grandes players estão trabalhando e entregando em 24 horas. A pandemia trouxe a necessidade também de uma comunicação via digital, por quaisquer que sejam aí os canais, né? Redes sociais, enfim, o que o pequeno empreendedor tiver disponível para se comunicar com o seu cliente. Então, como é que essas novas realidades também estão afetando a competição das pequenas empresas? Eu vejo de uma forma muito otimista. Eu vejo que vamos dizer, esses canais, né, de dimensão praticamente universal, né, eles permitem que você tenha hoje negócios que não conseguiriam ter futuro, porque iriam demandar recursos, competências que não existiriam, e esses canais hoje podem ser porta de acesso a mercados antes não acessíveis. Então, você imagina uma empresa localizada aí no interior do Ceará, que eventualmente consegue ter um produto que é um produto com um diferencial muito grande. Hoje ele consegue, vou dar os nomes aos bois mesmo, tá certo? Um Mercado Livre, uma Amazon da vida, colocar os produtos em locais não imaginados. Então, o que a gente está vendo, ao contrário do que as pessoas às vezes imaginam, falam assim, não, esses gigantes vão matar os menores, eu acho que não. Eu acho que eles aceleram o que vai acontecer, que há uma necessidade de mudança e não vai ser os negócios da forma que eles eram. Mas, de uma forma devida, repensada, as oportunidades hoje estão ao alcance, mesmo completamente fora do alcance geográfico. Então, assim, esse mundo da virtualidade, do acesso através do e-commerce, do financiamento via hoje esses elementos bancários que estão distantes e permitem financiamentos, né? Um Pix da vida, tá certo? Então, esse tipo de coisa são componentes hoje de um modelo de negócio que não era pensado há coisa de 2, 3, 4 anos atrás. Por isso que nós voltamos de novo à origem da nossa conversa aqui, e para mim, a essência do sucesso do negócio, além dessas características empreendedoras que a gente já conversou, é o desenho do modelo de negócio, onde a hora que ele for juntar, na linguagem do mineirês meu, os trem para fazer acontecer, vamos dizer, a criação de valor, ele pode considerar elementos que antes ele não considerava. Ele pode considerar parceiros que antes não existiam. Ele pode considerar formas de acesso que antes também não eram possíveis. Então, hoje você pode produzir em qualquer lugar, você pode trabalhar em qualquer lugar, você consegue hoje fazer reuniões estando a distâncias como nós estamos aqui. Eu em BH, você em Fortaleza. Eu hoje fiz call com gente de Boston e conversamos sobre questões que afetam empresas daqui de Belo Horizonte. Então, assim, isso não era possível antes. Então, eu usufruo tanto de conhecimento e competências que antes eu não usufruía, como eu também me permito acessar mercados que antes eu não acessava. Então, eu acho que um ponto fundamental agora, e aí sim vai para o modelo mental do empreendedor, é ele tirar os limites geográficos da cabeça. Os negócios atuais não são mais limitados por geografia. A geografia já não existe mais. As fronteiras já não existem mais. Obviamente, ele pode olhar ao seu redor para ter atendimento em relação ao seu mercado local, quando ele fala de coisas físicas, mas, ao mesmo tempo, também ele deve e pode pensar sobre possibilidades que estão a um alcance não imaginado e não real, que é permitido por esses elementos todos que você descreveu, que acabaram chegando agora na economia empresarial. Legal. Também nos assiste, certamente, alunos que estão aí em cursos diversos, em semestres diversos, que também ou querem ou pensam em empreender. Mas, às vezes, esse sonho parece ser distante.
muitas vezes porque a pessoa internaliza o conceito de que não tem capital, né? Mas, às vezes, eu queria te escutar, assim, até pela sua experiência na FIC Capital, como é que uma boa ideia hoje, com uma boa ideia e uma pessoa centrada naquilo que quer fazer, pode atrair, por exemplo, aí talvez um CIDs ou algum tipo de investimento para ideias, né? Digamos que um aluno tem uma ótima ideia validada, mas ele não tem necessariamente os recursos necessários para implantar. Quais são os caminhos hoje, Davi, que você vê para a pessoa que está nessa situação? Se me permite fazer uma retificação no teu ponto, tá? Ideia não vale nada. Ideia não tem valor. Todo mundo tem ideia todo dia, em qualquer instante. O que tem valor para efeito de funding, de captação de recursos, é o plano de negócio. Porque o plano de negócio pressupõe que a pessoa trabalhou, elaborou a ideia, equacionou a ideia, quantificou os elementos, montou o modelo de negócio e estabeleceu uma previsão. Todos nós sabemos, eu já afirmei aqui, que a certeza que a gente tem única é que esse plano de negócio não vai ser o que vai acontecer, mas ele é o elemento condutor do caminho, da viagem. Então, hoje você tem, vamos dizer, primeiro passo é a pessoa cheirar o ambiente, identificar a oportunidade, farejar as oportunidades, conseguir estruturar o modelo de negócio que ela imagina, buscar ajuda, seja com outros empreendedores, seja com instituições ou agências, tipo um Sebrae, ou outras dessa natureza, que possam estar complementando as informações, que permita a ele que ele desenhe o seu plano de negócios. E a gente tem hoje, eu diria para você, muito capital disponível. Para mim, inclusive, é claro que quando você fala assim, se nós estivermos falando de empreendedores que estão, vamos dizer, numa faixa da informalidade, não existe esse recurso. Esse recurso é praticamente inexistente. Mas nós estamos falando aqui numa camada de empreendedores já dentro da formalidade, de gente que está saindo de uma universidade e já está desenhando um plano de negócio objetivo concreto e que já tem alguma coisa a demonstrar. A gente tem hoje rodadas de negócio promovidas por várias instituições que permite que você apresente esses projetos e você concorra, né, vamos dizer, a um conjunto de avaliações para a alocação de capital. Hoje, inclusive, a gente tem instituições, tipo Anjos do Brasil, e tipo outras instituições como essa, que promovem com uma frequência muito grande eventos em que eles se colocam na posição de buscar as oportunidades. Até a gente, nesse instante exatamente, e talvez eu não devesse entrar por aí, mas a gente está vivendo um momento um pouco instável na economia, por questões que, vamos dizer, não devem ser tratadas aqui agora, mas até um ano atrás, mesmo com a pandemia, a gente tinha uma situação em que a própria situação econômica, a taxa de juros, essa coisa toda, estava induzindo os investidores a buscarem oportunidades e a não deixar o seu dinheiro no banco. Esse desacerto momentâneo da economia, com essas, vamos dizer, essas divagações de discussões inconsequentes, está colocando o país numa situação onde, sim, a elevação do juro e da inflação faz com que os recursos que eram voltados para investimento, eles vão agora para o mercado financeiro. Isso é um momento muito ruim sob o ponto de vista de investimento. Mas, mesmo assim, eu acho que ainda existe muita gente buscando coisas objetivas e concretas. E como eu sou, vamos dizer, de natureza, né, um otimista, eu acredito que, passado esse ambiente turbulento que a gente vai ter até o final do ano que vem, onde a gente vive esse mundo da fantasia política, dessas discussões inconsequentes, o país depois volta de novo a uma situação, espero, em que a gente caia de novo numa realidade em que o capital vai estar acessível, sim, como ele esteve até 1 ano e meio, 2 anos atrás. Perfeito. Bem, nós estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo com o Davi Travesso, um
teríamos aqui muitos outros assuntos a discutir a respeito desse tema, mas em respeito ao tempo de nossas lives, a gente vai estar finalizando. E, Davi, para finalizar, antes de mais nada, queria te agradecer as suas explanações, as suas elucidações a respeito desse tema, e gostaria que você deixasse aí um pensamento, uma fala final para esses empreendedores e para essas pessoas também que desejam empreender. Assim, a minha atividade principal hoje é dentro desse Instituto de Inovação, que é o CECEM Brasil. O que a gente busca fazer lá é desenvolvimento de tecnologias relacionadas a nanotecnologias. Se você olhar sobre o ponto de vista de fazer coisas desse tipo num país igual ao Brasil, as pessoas olham para mim e falam assim, você é louco? O que você está fazendo? Eu acho que, apesar de tudo, nós, tanto eu desse lado, Rogério, e as pessoas que nos ouvem, são pessoas que escolheram ficar aqui por decisão de vida. Então, a gente acredita e a gente quer construir. Eu digo para vocês que fazer acontecer, empreender e realizar empreendimento nesse país é uma coisa complicada, onde a gente tem um conjunto de coisas que nos empurram sempre para trás. O que eu posso dizer para vocês, depois de mais de 60 anos fazendo atividades empresariais e empreendendo, é que eu acho que vale a pena. Acho que vale a pena, sob o ponto de vista da briga que a gente compra, para a gente fazer mudanças possíveis que nos permitam fazer com que as coisas se realizem. Empreender não é só uma atividade empresarial de negócio. Empreender é fazer as coisas acontecerem na nossa vida, que incluem a nossa capacidade de sustentabilidade econômico-financeira e outras coisas mais relacionadas com a nossa vida. Então, a minha mensagem para vocês é que a gente tem que persistir, tem que insistir e tem que fazer acontecer as mudanças necessárias para que a gente tenha alguma coisa aqui de valor para nós, para as nossas famílias e para a nossa sociedade. Muito obrigado, Davi, pela explanação, e muito bom falar com você, e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Desejo para você uma boa noite e muito obrigado. Muito obrigado, boa noite para vocês.